O ministro deixou claro, já apresentamos na mesa do presidente da República alternativas a curto, médio e longo prazo. E aí a Bergamasco tentou, hein, minha amiga, umas 4, 5 vezes. Mas quais são? Ela mudava as palavras para ver se conseguia pegar o ministro, não conseguiu tirar nada dele. E qual é a justificativa do ministro? Ele diz, nós não sabemos com exatidão o que vem da Casa Branca. Então como é que eu vou expor, palavras do ministro, como é que eu vou expor algo de defesa, sendo que eu não entendi direito qual é o movimento de lá? Quais serão exatamente os produtos, alguns itens que podem permanecer ou não. O que a gente sabe da Casa Branca é o que vocês sabem, é o que foi publicado em rede social. Então essa é a justificativa do ministro em cima desse momento que falta apenas um depois de amanhã, né, para chegar o dia 1º. Vamos citar aqui o ministro da Fazenda, mostrar para vocês, diz que canais de negociações com os Estados Unidos estão sendo abertos e pede união do país pelo fim do tarifaço, porque ele disse, ó, tem gente no Brasil que está lutando mais a favor dos Estados Unidos do que defendendo a própria soberania nacional. Vamos ouvir então um trecho. Então, podemos nos debruçar sobre o caso concreto quando ele estiver claro. E eu não estou dizendo que o secretário dos Estados Unidos não sabe o que vai acontecer. Eu estou dizendo que se ele sabe, ele não conta. Né? Então, nós estamos ainda no plano da incerteza. O nosso papel diante desse quadro foi fazer um plano de contingência com vários cenários, porque nós não conhecemos o cenário que vai se concretizar essa semana. Então, com vários cenários e com medidas conjunturais, de curto prazo, e estruturais. Aproveitar esse ensejo para fortalecer as exportações brasileiras, para fortalecer os exportadores brasileiros e assim por diante. Esta semana, em particular, eu vejo que esses canais estão começando a ser desobstruídos. Fizemos vários apelos para quem estava atrapalhando deixar de atrapalhar, né? Porque isso é importante, que o país esteja unido em torno dessa causa. Aí uma parte da fala do ministro, deixa aqui a sugestão, tá? Tem mais de 1 hora a entrevista no CNN 360. Isabel Mega, como é que tem sido a percepção desse avanço da comunicação? Tem sido tímida? Tem sido eficaz? O ministro citou na entrevista, inclusive, eu já estive com o Scott Bessent, que é o equivalente ao cargo do ministro aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, é que lá eles chamam de secretário. Estivemos juntos em abril, para tratar já a época do primeiro anúncio de tarifa, ele foi super receptivo, super aberto. Isso quer dizer algo, Isabel Mega? Porque a galera de lá diz, olha, não adianta papear por aqui não, que o negócio é diretamente com o Donald Trump. Isso quer dizer algo, o problema é o timing que isso quer dizer algo, Elisa, porque estamos nos 45 do segundo tempo. O próprio governo tem dúvidas se esses canais que foram abertos nos últimos dias, que sim, são um avanço, vão produzir uma consequência antes do tarifaço ser implementado no dia 1º de agosto. É tudo muito no voo no escuro, para o governo, para os empresários, tudo muito ainda numa ansiedade da gente não saber ao certo o que acontecerá na sexta-feira, se haverá um tweet de Donald Trump, assim como houve agora há pouco da Índia, que a gente estava trazendo a notícia, como que vai se dar a comunicação sobre isso, né? Mas sim, o governo conseguiu avançar em alguns pontos, essas 3 conversas do ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, com o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Tem uma informação muito interessante também, que é do Daniel Rittner, descobriu que estava todo mundo atrás, que era quem é esse enviado para uma conversa de videochamada que houve ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar de Big Techs. E é alguém justamente subordinado ao Howard Lutnick, que é um secretário que assumiu muito recentemente, de nome William Kimmett. Ele ocupa um cargo estratégico também no Departamento de Comércio. E ele entrou nessa reunião ontem com o Geraldo Alckmin e andou fazendo algumas perguntas sobre a situação das Big Techs, que a gente sabe que sim, elas têm toda uma relevância de pano de fundo para a gente entender esse comportamento dos Estados Unidos. O governo Donald Trump tem interesse direto, não custa lembrar que Trump também tem relação com essas empresas, tem ali a Rumble, que é parte dos negócios de Donald Trump. Então, as coisas estão acontecendo, talvez não na velocidade com que se esperava, não na abertura com que se esperava, mas não dá para medir muito o terreno com os Estados Unidos
porque é uma espécie de areia movediça, você não sabe muito bem ao certo onde que você está pisando. Então, volte na cautela. Clarice, acho que acabou de utilizar essa palavra, e ela é muito importante para a gente entender o que acontece na sequência. Na entrevista do New York Times, o presidente Lula deu essa resposta. A gente trouxe isso agora há pouco, de, bom, as tentativas de contato estão sendo feitas. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem ali uma contaminação que é política. Esse recado foi dado pelo presidente Lula também, de dizer que aqui não tem interferência no nosso judiciário. A coisa é tratada de uma forma muito diferente em relação a outros países, porque nos outros países a relação é muito mais comercial do que é conosco aqui no Brasil, com essa interferência da política. E sobre a ligação, né, é aquela coisa que já diz a moda brasileira. O telefone mudo não pode chamar. Então, se o outro lado não está disposto a tirar o telefone do gancho para